Fala Dev, Robson aqui, seja muito bem-vindo a mais um PHP Tips. No episódio de hoje, descomplicando o MVC com o PHP do jeito certo. A gente vai ver aqui o passo a passo para poder estruturar os nossos sistemas com esse que é um dos mais utilizados, quiçá o mais utilizado padrão de projeto estrutural para desenvolvimento de software. A gente está falando aqui de modelo, visão e controller. Só que durante essa aula, em específico, a gente vai focar na camada de visão, porque as outras camadas a gente já viu em outros episódios do PHP Tips. Eu vou deixar os links aqui na descrição do vídeo, do episódio sobre o Data Layer, que é onde a gente constrói a parte de modelo, né? Interage com o banco de dados, faz abstração e tudo mais. E também vou deixar o link aqui do episódio do Router, que é onde a gente faz ali o roteamento de URLs, conversa com o controlador, porque é a rota que conecta todo o MVC, tá? E nesse aqui, então, a gente foca na camada de visão, no template, onde a gente vai renderizar a tela e exibir para o nosso usuário. Só que a gente vai ver todo esse exemplo aqui na prática, para que ao final desse episódio a gente tenha um microsistema MVC já desenvolvido. A gente vai fazer isso juntos aqui, aprendendo enquanto se diverte. Então, para isso, também tem aqui na descrição desse vídeo um link para material de apoio, que é o material inicial aqui, onde a gente tem ali já um CSS, tem um modelo pronto, aquilo que a gente já desenvolveu em outros episódios do PHP Tips, eu trago aqui para vocês. Então, primeiro a gente vai fazer um overview desses arquivos, para você entender exatamente o que está acontecendo, e depois a gente bota a mão na massa para desenvolver o que falta da nossa aplicação, que é a gente ter o controlador e as templates realmente renderizando os dados aí através do controlador. Show? Vamos lá então. Como sempre, eu já estou aqui com a minha IDE aberta, tenho o composer.json, a parametrização do nosso projeto, e eu já fiz a instalação dos componentes. Agora só deixa eu te mostrar como que eu cheguei até aqui, porque a gente tem alguns arquivos a mais, tá? Então, primeiramente, estou dentro aqui da pasta htdocs, que é a pasta do meu champ. Dentro da pasta champ eu tenho um PHP Tips, que é onde eu tenho todos os episódios que a gente vem aprendendo juntos aqui durante a série. E eu tenho uma pasta EP07. Aqui abaixo, na descrição do vídeo, no link de material de apoio, você vai ter acesso a essa pasta aqui, ó. Então nela você vai ter um source, um theme, um composer.json e um index.php. Legal? Esse é o material de apoio que você vai utilizar aí para poder inicializar. Você pode pegar esses arquivos e jogar aqui dentro da raiz, e aí só fazer a instalação do Composer, como você já viu lá no episódio 1, que é inclusive onde você aprende mais sobre o Composer, sobre a parametrização da IDE, sobre como utilizar o gerenciador. Legal? Então tem tudo que você precisa disponível aqui na nossa série PHP Tips. Vamos para a aula então. Descrição, descomplicando MVC com PHP do jeito certo. A gente está utilizando mais uma vez a mesma arquitetura de autoload. Então eu tenho aqui a pasta source e dentro da pasta source eu tenho um config.php. Todos eles já presentes aqui no meu projeto. Legal? Logo abaixo eu tenho o require. Então a gente está utilizando aqui ó, PHP 7.3 ou superior. Eu tenho o extension PDO aqui com qualquer versão. Então seguindo o padrão 7.3 a versão vai estar atualizada, não precisa você especificar. Depois eu tenho aqui o Data Layer, o Router, ambos aí do namespace Coffee Code. Mais uma vez, você tem uma aula para cada um desses componentes aqui no PHP Tips. E aí, por fim, o League Plates, que é quem a gente vai focar mais nessa aula. Eu estou utilizando aqui a versão 4.0.0-alpha. Você tem que colocar isso na mão, tá? Dependendo do momento que você está assistindo essa aula, talvez já esteja aí a versão 4.1, 4.2, aí você pode utilizar ela sem problemas. Então a gente vai aprender a ler bem a documentação aqui para poder implementar ela no nosso projeto, tá? Então, composer.json é isso, rodei o update, já temos aqui os componentes instalados e o autoload gerado para poder trabalhar. Eu vou ir fechando os arquivos, tá? Então vou fechar o composer.json, depois eu tenho aqui o .htaccess. Você aprende a criar esse cara aqui lá na aula de Router. Inclusive, se você for no Packaging Coffee Code Router, vai ter esse tutorial lá para você desenvolver. Eu tenho aqui comentado o redirect do www, o redirect do HTTPS, e eu estou utilizando apenas aqui o padrão de reescrita, porque a gente trabalha com URL amigável quando está trabalhando com rotas, tá? Posso fechar aqui também. E agora a gente tem o nosso config.php. Aqui é o seguinte, a primeira constante que eu tenho é uma constante root de raiz, que é a URL do meu projeto. Você percebe que eu tenho aqui ó, exatamente o link que eu vou acessar para estar na raiz, no index aqui da minha aplicação. Se você tiver uma configuração diferente de localhost, você precisa alterar aqui, porque a gente vai estar utilizando isso durante a nossa aplicação, tá? Depois eu tenho aqui um site, que eu só dei um nome para a gente poder utilizar como exemplo, nesse caso aqui é a hashtag PHPTips, e a gente tem aqui o Data Layer Config. Esse parâmetro aqui, ou essa configuração aqui, a gente aprendeu a fazer e o porquê fazer na aula de Data Layer, onde a gente constrói a camada de modelo, tá?
E logo abaixo eu tenho uma função simples aqui que é o seguinte, ela é um URL, então eu posso utilizar ela passando um parâmetro de URI, ou seja, eu quero ir para uma página contato, eu vou passar contato aqui dentro e eu vou compor essa URL. Se eu passar um URI, ele retorna aqui o root, que é aquilo que a gente definiu acima, com a URI, caso contrário ele retorna apenas o root, que é para eu voltar para a página inicial do projeto. A gente vai precisar disso aqui na camada de visão, tá? Então sempre que eu preciso trazer algum dado global da aplicação, alguma coisa assim, eu vou criar uma função que a gente chama de helpers, que são aí funções de ajuda, porque dentro da camada de visão a gente trabalha com PHP estrutural, tá? E é a estrutura de template mesmo. Existe, inclusive, essa seção na documentação do php.net. Só que são mudanças muito simples que eu vou te mostrar na prática aqui, então fica tranquilo que eu tenho certeza que você vai pegar isso ainda nesse episódio, tá? Então o config.php, ele tem aí tudo que a gente precisa para poder rodar o nosso projeto. Posso até baixar aqui a aba para ficar mais tranquilo de a gente enxergar os arquivos. Depois eu tenho o user.php, que é simplesmente a abstração do nosso usuário, já estendendo aqui o data layer, e ele corresponde à nossa tabela que está no banco de dados PHP Tips, tabela users, tá? Então isso aqui a gente também aprendeu a construir lá no episódio do data layer. Robson, não estou conseguindo acompanhar. Cara, assiste os 2 episódios, que é o data layer e o router, que você vai ter o conhecimento necessário para construir o MVC junto comigo na prática aqui. Ou faz melhor ainda, assiste agora essa aula até o final, não esquece de compartilhar ela no teu grupo de programação, lá no teu perfil, para ajudar a websérie, para me ajudar a poder difundir mais aqui o PHP Tips, tá? Depois que você fizer isso, depois que você assistir aqui e compartilhar, vai lá, assiste as 2 aulas, e depois volta aqui e assiste essa de novo, que vai fazer muito mais sentido para você. Legal? Bom, sabendo disso então, a gente já tem a abstração pronta no nosso usuário. Por fim, eu tenho uma index.php, que aí é o conhecimento que você aprende lá na aula de router, tá? Aqui eu simplesmente criei as rotas iniciais. Então eu tenho namespace source/app, que a gente vai estar dentro da nossa pasta source, que é a pasta das nossas classes. E aí eu vou ter que ter aqui, ó, command N, diretório, vou criar um app também. É dentro dele que a gente vai construir a nossa camada de controller, tá? Isso porque a gente vai aprender a aplicar o padrão de projeto. E em nenhum momento o MVC fala que você tem que ter essas 3 pastas. Ele fala que o teu sistema tem que estar dividido nessas 3 camadas. A gente vai seguir exatamente aquilo que o padrão fala. Bom, vamos lá. Source App, então, é o nosso namespace. Depois eu tenho aqui um group null, ou seja, o barra, a partir dele eu não estou agrupando. Aí eu vou ter um home e um contact. A gente vai ter 2 páginas aqui para desenvolver, tá? Depois eu tenho aqui, ó, a parte de erros. Então eu tenho lá um grupo de ops e o error code para eu poder gerar dentro também do nosso controlador web todos os erros de rota. Aí eu estou despachando aqui, fazendo com que as rotas sejam executadas, né, processando elas. E se tiver algum erro, eu redireciono lá para o error. Sabendo disso, a gente tem que agora seguir esse nosso mapa aqui de rotas para desenvolver o nosso controlador. É a primeira coisa que a gente vai construir, tá? Então, eu vou fazer o seguinte, lá no app, command N, vou criar uma classe PHP, e essa classe a gente vai chamar de web. Então, vai ser o nosso web. O namespace aqui eu estou no fornecedor source, e a gente está na app, que seria aí o namespace completo, né? A qualificação da nossa classe. Feito isso, eu dou um OK. A nossa classe já está criada aqui. Eu vou deixar um construct para a gente poder trabalhar nele depois. Eu já vou criar os métodos agora. Então a gente tem lá um public function home. Posso fazer o seguinte, ó, echo h1. Só por enquanto, tá, gente? Para a gente debugar. Depois a gente vai mudar tudo isso aqui. Você vai ver que a gente vai separar para a camada de visão tudo que é HTML de fato. Aqui vai ficar só a camada de dados, entrando em contato com o modelo, fazendo toda essa renderização para poder dar os dados para o nosso usuário. Beleza, a gente tem a home. Vou copiar aqui, ó. A gente tem a contact. E aí, para você seguir exatamente isso, ó, na rota web home, o home é o método, web contact é o método, e aqui a gente tem o web error, que é mais um método também. Então, eu posso vir aqui, ó, contato, e logo abaixo a gente vai ter o error. Esse error aqui, quando a gente faz o redirecionamento, você percebe que eu estou passando um parâmetro dinâmico. Então, sempre que eu estou utilizando uma rota dinâmica, eu vou receber um parâmetro data. Posso passar ele aqui. E ainda eu posso dar um void aqui de retorno, sempre tipando, tá? Vou fazer assim, ó, todos eles como void. Beleza. Aqui é sempre um array, eu posso até dizer, ó, array data, que a gente está recebendo através da rota, já garantindo um pouco mais de segurança ao injetar dependências aqui do projeto, tá? E aí é o seguinte, ó, eu vou ter um erro, posso pegar aqui o data, e dentro do índice errcode
eu faço a leitura. Então vai ter erro 404, erro 505 e por aí vai. Nesse momento a gente já tem a implementação de base para poder fazer a navegação. Eu vou acessar aqui o Chrome, eu estou na documentação do Plates, a gente já vai ver um pouquinho mais sobre isso quando for fazer a construção, mas por enquanto eu vou acessar aqui, ó, o EP07. Então eu já estou na home. Se eu passar aqui um teste, ó, eu vou para erro 404, então não existe o teste. Se eu passar aqui na URL um contato, eu já vou acessar um erro 505, ele não foi implementado. Eu escrevi aqui concact, ó, em vez de contact. Agora sim, vamos lá mais uma vez, contato. Agora a gente tem as nossas rotas funcionando e já sendo interpretadas aí pelo nosso controlador. Então o que acontece nesse momento? Só para a gente situar, tá? O meu index é a rota, ele está monitorando uma URL. Quando eu acesso a URL específica, ele vai acessar um controlador dentro da Source App, nesse caso é o web, que é o nosso arquivo web.php, e dentro desse web ele vai executar o método contact. É basicamente isso, você juntar as pontas para ter o seu sistema completo. Só que para MVC ainda falta a camada de visão. Então vamos fazer o seguinte, ó. Aqui na raiz do nosso projeto, a gente tem também uma pasta theme, e dentro dessa pasta theme a gente tem o style.css. Aqui eu vou seguir o meu padrão, eu já pré-desenvolvi isso, tá? A gente tem exatamente as páginas desenvolvidas que você pode dar uma olhada a mais para entender o que está acontecendo ali, mas é um estilo bem básico, só para a gente ter uma navegação e tal. O que a gente precisa agora é construir as templates. Vamos fazer o seguinte, ó, lá na theme, eu vou dar um Command N, vou criar um arquivo PHP e esse arquivo vai ser a home. Então, home.php, nossa página inicial, tá? Aqui eu vou só escrever home por enquanto, para te renderizar esse template e a gente começa a trabalhar nele. Aí lá no nosso web.php, a gente vai começar a utilizar o plates. Então aqui acima, ó, eu vou ter um privates view, que vai ser uma propriedade do nosso controlador que vai carregar a visão. Só que eu quero utilizá-la como global. Então tudo aquilo que eu vou consumir no projeto por inteiro, ou seja, em todas as páginas tem que estar presente, eu vou utilizar no construtor. Então independente da página, eu sempre vou ter isso disponível, sempre vai estar executando isso, né? Já que é um método mágico. A gente vai ter aqui, ó, this view será igual. Aqui eu posso pegar um engine, que é lá do nosso plates. Lembrando que eu estou utilizando aqui uma IDE Premium. PHP Storm automaticamente faz a inclusão lá dos namespaces, tá? Se você estiver utilizando outra IDE, talvez você não tenha essa automatização. Mas aí você vem aqui na mão e bota use League Plates Engine para poder chegar até esse momento. E aí aqui dentro do nosso creates, ele vai me pedir um base_dir e uma extensão. O base_dir é o caminho até a nossa pasta de tema. Nesse caso aqui, está só como theme. Eu gosto de utilizar na minha aplicação uma pasta themes e dentro da pasta themes ter diversas pastas de temas diferentes para que eu possa mudar. E aí eu acabo criando isso em uma configuração e tal, fica bem mais responsivo. Nesse caso aqui eu vou ter só o tema original do meu app, tá? Então eu vou fazer o seguinte, ó, vou passar aqui um dir, ponto para concatenar, e aí eu passo uma barra aqui e eu já tenho a ajuda da IDE. Posso passar um ponto back, ele vai voltar até o app models, então não é ainda onde eu quero. Passar mais um para voltar, e aqui está a pasta theme. Então esse é o diretório onde vai estar todos os nossos templates, onde vai estar a camada de visão, show? E aí a minha extensão aqui vai ser apenas PHP, que é a extensão original do nosso arquivo. Uma das grandes vantagens que eu tenho de utilizar o plates aqui como componente é que ele é um sistema de template nativo do PHP. A gente consegue utilizar bastante da linguagem, quase que toda ela, dentro da camada de visão também. Claro, de uma forma estrutural, bem organizada, tá? E agora, nesse momento, a gente já tem aqui a camada pronta para a gente trabalhar. Eu vou botar o doc unpained aqui para a gente ter uma camada de visão melhor na nossa codificação. E aí, agora sim, eu vou dentro da home. MVC, modelo, visão, controlador. Só que na prática funciona como rota, que executa o nosso controlador. Esse método controlador vai até o modelo, pega a informação e joga para a camada de visão. E tudo isso é renderizado pelo controlador. Então eu vou fazer o seguinte, ó, variável users será igual, entre parênteses, new user, vou jogar aqui um find e um fetch control. Então eu vou pegar todos os usuários que eu tenho cadastrado na minha tabela de usuário. Aqui é o meu modelo interagindo, show? Mais uma vez, quando eu faço o uso de uma classe aqui, automaticamente o PHP Storm pega o namespace, tá? Tenho aqui os meus usuários, agora eu vou fazer o seguinte, ó, echo this view render, método para eu poder renderizar um template. O nome do template, home, que é o nome do arquivo .php que eu tenho lá dentro da minha pasta theme, é esse que eu quero utilizar.
Aí eu coloco uma vírgula aqui, ó, e ele vai me perguntar se eu quero mandar um data, ou seja, os dados que eu vou utilizar lá dentro da minha camada de visão. Vou fazer o seguinte, eu vou abrir aqui um array, vou dar um enter, e aí eu posso ir índice a índice. Eu vou pegar um title primeiro, para eu poder utilizar como título da página mesmo, que vai ali na aba do navegador e tudo mais. Eu vou passar aqui um home, pipe, espaço, ponto site, que é aquela constante que a gente tem lá no nosso config, tá? Vírgula aqui, eu vou passar também o nosso users, que vai receber a nossa variável users que a gente criou ali em cima. Então esses dados aqui já vão ser transportados para a nossa camada de template. A gente não está usando isso lá ainda, mas já vai utilizar, tá? Vou voltar aqui mais uma vez, vou até a nossa página inicial, e agora a gente tem aquele home que já está vindo através do template. Vamos brincar um pouquinho com HTML agora? Vou voltar mais uma vez aqui, lá na nossa home. Deixa eu só arrastar a documentação para cá. Legal, agora eu posso consultar em tempo real, depois a gente já vai ver mais sobre a documentação, tá? Então eu tenho um div class e users aqui, serão os nossos usuários. Vou abrir um PHP if variável users, então eu estou verificando a existência ali desse dado no meu template, se ele está vindo realmente da visão, para poder executar a minha ação, prevenindo erros aí no meu usuário, tá? E aqui que está a diferença. Quando a gente está falando de linguagem estrutural, a gente faz um if, dois pontos, and if. Então a gente não finaliza ou trabalha com abertura e fechamento de chaves. A linguagem estrutural, diferente ali da linguagem de desenvolvimento, é uma linguagem feita onde você verifica condições e template, e não condições de estado. E é por isso que a gente faz if and if. Se for um for, vai ser and for. Se for um for each, vai ser and for each. Sempre utilizando os ands aí para fazer a marcação dos seus blocos. Show? Se você seguir só isso, você já vai estar trabalhando com o estrutural. Lembra, isso só é válido dentro de uma camada de visão ou para compor um template HTML, fazer verificações de blocos. Show? É só isso que a gente vai trabalhar aqui. Todo o restante de lógica, regra de negócio, vem das outras camadas da aplicação. Bom, feito isso, eu estou verificando se existe usuário, posso passar um else aqui, caso não exista. E aí eu faço minhas condições, ó. Vou fechar o PHP, vou abrir o PHP mais uma vez com o and if no final. Aí é o seguinte, se não existir, eu vou passar aqui um H4, não existem usuários cadastrados. E só para ilustrar aqui, ó, vou passar um parágrafo, lorem 10 e vou dar um tab. Então já está integrado aqui o lorem y, mais uma facilidade que a gente tem aí ao utilizar o PHP Storm, tá? Agora é o seguinte, eu vou botar uma negação, porque lá no nosso controlador a gente mandou esses dados para cá, e eu quero validar. Então eu sempre faço a verificação contrária, eu vou atualizar aqui, ó, não existe usuários cadastrados, aqui é existem usuários cadastrados, está aqui o nosso parágrafo. Posso remover a negação, e agora a gente vai fazer o nosso for each, variável users, e user. Percebe que automaticamente a minha IDE já abriu chaves aqui, ó. Isso é por causa da PSR, tá? Eu vou deletar, dois pontos aqui, and for each, para continuar utilizando a linguagem estrutural. Posso dar um enter aqui, fecho o PHP e vou abrir o PHP mais uma vez. Então a gente vai separando os blocos para trabalhar com HTML dentro de bloco a bloco. Aqui eu vou ter um article, class, e aí eu comecei com um users lá em cima, eu vou ter a users e user aqui, legal? Inclusive, siga esse padrão de marcação para fazer o seu exemplo, porque aí o CSS vai funcionar. Essas classes já estão demarcadas lá também, tá? Aí aqui eu vou passar um H3 apenas para a gente poder ilustrar. Posso passar um echo aqui, ó, variável user, vou pegar lá o first name, vírgula, entre aspas duplas espaço, vírgula mais uma vez, e user last name. E aí eu posso fechar esse PHP. Pronto, é isso que eu quero. Posso voltar aqui e atualizar minha aplicação. Aqui a gente teve um erro em last name. Vamos ver. Aqui, ó, user last name. Cuidado com o plural, porque aqui a gente tem um objeto com vários usuários, não vai ter, obviamente, o índice, tá? E aí eu já tenho a listagem dos meus usuários. Obviamente, que é só uma listagem simples. Agora sim a gente vai começar a trabalhar com o plate de fato e vai entender por que é tão importante a gente ter uma camada de visão com um componente que realmente traz recursos para a gente. Então o Plates é um nativo PHP Templates, ou sistema nativo de PHP para templates
que serve exatamente para a camada de visão. E aqui, ó, você tem a versão 4.alpha, tá? Se você acessar platesphp.com, ele vai cair direto aqui na versão 3. Eu estou utilizando a versão 4 alpha aqui na aplicação. Você pode utilizar a que você quiser. E tudo que você precisa seguir, na verdade, aqui, ó, é o Simple Example. Então você vai fazer o seguinte, você vai estruturar dentro do seu controller o template e você vai renderizar o template. Só que aí, dentro das camadas, você tem como importar um arquivo, definir um local de aplicação, entre diversos outros, que estão todos aqui. Qual que é o interessante? Como a gente está na versão 4 alpha, não existe ainda uma documentação para você ver tudo que você pode fazer com o componente. Então, para você poder explorar melhor, você pode botar na versão 3, fazer toda a exploração, entender todos os métodos aqui, tá? E aconselho que você faça isso se você for adotar ele como sistema de template padrão, eu utilizo ele sempre, tá? E depois na versão alpha aqui, ó, na documentação da versão 4, você vai ver que eu tenho aqui um upgrading from V3. Toda a documentação da versão 3 serve desde que você faça essas simples alterações aqui, ó. Em vez de eu fazer um new engine, eu faço um engine create, porque é um provider, então ele vai te ajudar melhor, esse novo padrão, né? Ajuda mais. Depois eu tenho aqui o this section vai ser um view section, com o V apenas, então ele simplificou a utilização dentro do template. E aí você tem algumas alterações aqui a mais, tá? Todo o resto você encontra na documentação, então tem também o Simple Example, tem todas as formas de utilização, extensibilidade e tudo mais. Eu vou te mostrar na prática aqui tudo que eu uso no meu dia a dia. Você vai ver que são 3 ou 4 comandos que vão cobrir qualquer aplicação que você vai desenvolver, qualquer abstração. Agora, o principal do Plates é que ele aplica o conceito de herança. A gente consegue herdar templates ou inserir trechos de templates em determinados pontos do nosso layout apenas fazendo esses comandos. Se você pegar essa aplicação, você já vai saber o suficiente aí para qualquer sistema, tá? Então eu vou fechar mais uma vez aqui a documentação, lembrando que é tema de casa para você, depois acessar, fazer os testes, fazer a coisa funcionar, para ter mais conhecimento sobre a tua ferramenta. E a gente continua agora aqui para criar o nosso template. Então eu vou seguir aqui o padrão que eu gosto, tá? Eu vou aqui na pasta theme mais uma vez, Command N, vou criar um arquivo PHP e aqui eu vou botar underline theme. Esse aqui vai ser o meu template pai, e é por isso que eu gosto de usar o underline. Ele fica lá em cima, eu sei que toda a parte padrão, que é compartilhada com todo o sistema, divisão, né, tá aqui nesse arquivo. Aí eu vou fazer o seguinte, ó, HTML 2.5 tab, ele vai criar o meu HTML inicial. Vou passar um pt-br aqui, que é a linguagem do meu sistema, e a gente vai ter aqui o título. Esse cara aqui a gente sempre vai mandar através da nossa camada de controller. Então eu vou passar aqui um echo, eu posso passar um v, variável title aqui, que aí automaticamente eu vou estar utilizando o plates para fazer o escape dessa variável. Mas eu gosto de controlar tudo isso, é para isso que serve o nosso controlador. Então eu gosto de ter certeza que o meu título ou qualquer dado que venha para a visão já foi tratado ou trabalhado antes. Por isso eu coloco diretamente o title aqui. Show? Aí você vê como que você quer trabalhar. Depois que eu tenho aqui o title, eu vou dar 2 enters e vou botar aqui, ó, link, hell, style sheet. Vou pegar aqui um href e a gente tem lá o style.css. Posso fechar esse link aqui. Só que como a gente está dentro de uma camada de visão e a nossa URL não é muito relativa ao nosso sistema de pastas, a gente tem lá o nosso helper que a gente deixou no config. Então eu vou dar um php echo aqui, vou pegar o URL, que é a nossa função, e aí eu tenho que levar desde o link inicial até o nosso style.css. Nesse caso aqui, ó, eu vou passar um /theme /style.css e a gente vai ter a URL relativa desse arquivo de estilo, tá? Vou fechar aqui mais uma vez. Agora a gente vai trabalhar no nosso HTML. Então eu vou ter aqui um nav class main nav, que é a nossa navegação principal. Vou ter também aqui um main class main content, que vai ser o conteúdo original, sempre vai estar aqui, tá? Depois eu vou ter ainda aqui um footer class main footer. Essa é a estrutura básica que eu crio para todos os meus projetos, então ele fica bem dividido, eu tenho exatamente a marcação que eu preciso. Aí, aqui a gente vai fazer o seguinte, ó, php if, variável v, vou passar aqui a setinha, section, abro, fecho parênteses mais uma vez, fecho aqui e finalizo, né, o meu end if. O que eu estou fazendo? Eu estou verificando através da visão, que é estendida através do plates, se existe uma seção, e essa seção tem que chamar sidebar.
Então eu vou estar herdando esse template. Se na minha template que está trazendo ele, né, que está estendendo ele, eu tiver uma seção chamada sidebar, eu vou utilizar a seção desse arquivo. Caso contrário, eu vou utilizar uma original. Então, vou botar um else aqui, tá? 2 pontos mais uma vez, e a gente vai para a original. Acima, então, eu tenho a seção echo v section sidebar. Ponto e vírgula. Caso contrário, vou fechar o PHP aqui, vou abrir mais um PHP abaixo, e aí a gente vai passar os nossos links, normalmente, que vai ser a estrutura padrão do MVC. Passo então aqui o meu A, title, sempre coloque o título referente à página, nesse caso aqui como exemplo, eu não vou passar nada, tá? E vou fechar esse título, aqui eu vou ter o home, e aí para eu ir para home, eu vou mais uma vez utilizar o nosso URL, certo? Então eu tenho sempre que estar na relativa aqui. A URL traz o link padrão, aqui como é a home, eu não passo nenhum parâmetro, e aí vai ser exatamente o que a gente precisa. Depois eu vou ter aqui um contato, e aí a gente passa aqui, ó, contato, e por fim eu vou ter aqui um teste, vou passar teste aqui também, só que essa URL ela não vai estar implementada, a gente não vai ter o controlador dela, então sempre vai cair na 404, para a gente poder formatar também, fazer a extensão de template nela, tá? Nesse momento aqui a gente já tem o menu, já tem uma verificação de sidebar, eu vou botar aqui, ó, content, e aqui eu vou escrever um footer mesmo, ó, vou passar um echo insight aqui, pegando a nossa constante, todos os direitos reservados. Legal, a estrutura do template está pronta. Se eu voltar na aplicação e atualizar, você percebe que nada acontece. Isso porque eu ainda não herdei a estrutura do tema. Para eu fazer essa herança, é muito simples também. Eu volto aqui na home e lá na primeira linha, ó, PHP, v, seta, layout, abro e fecho parênteses. Aqui eu vou ter o nome do layout e aqui eu posso passar um data. Então a mesma coisa que eu tenho lá no meu controlador. Só que eu não gosto de utilizar o data, porque eu gosto de trazer tudo do controlador, né? Então é lá que eu estou com o modelo, é lá que eu estou com meus dados disponíveis, é onde eu vou verificar as regras da minha aplicação, do meu negócio. Então eu gosto de trabalhar assim porque eu acho que fica muito mais inteligente, tá? E nesse caso aqui, então, o meu layout é o theme. Nesse momento aqui, ó, atualizei e já está aí a nossa aplicação utilizando o nosso tema. Óbvio que o padrão visual aconteceu, porque eu já tinha um estilo .css do seu material de apoio. Quero saber mais como está feito isso, você pode abrir o arquivo aí, está dentro da pasta theme como padrão, tá, gente? Está aqui, ó, style.css. Bom, agora nesse momento eu percebo o seguinte, eu tenho o menu do meu tema principal, eu tenho o rodapé e eu tenho um content, mas eu não tenho o conteúdo da minha home. Vamos continuar então a implementação. Volto mais uma vez aqui no nosso theme.php e aqui em vez de eu ter um content escrito, eu vou ter mais uma vez um echo, v, section, abro, fecho, content. Então, a seção content, ela é a padrão. Tudo aquilo que tiver no seu tema sem uma demarcação de seção vai ser exibido nesse local aqui do seu template padrão. Volto mais uma vez, atualizei. Tá aí os nossos usuários. Então é muito simples você trabalhar com sistemas de template exatamente por causa da herança, das inserções que você tem. Agora vamos fazer o seguinte, ó, para continuar e deixar esse template aí mais real possível, aqui abaixo eu vou abrir um scripts, src, e vou fechar esse script aqui, legal? Então esse vai ser o script padrão, utilizado por todas as páginas. Eu vou acessar aqui o meu navegador, lembrando, olha só, tá aqui o título já, tá? Então isso vem do nosso controlador e renderiza no título da nossa template. Eu vou abrir mais uma aba aqui e vou acessar o jquery.com/download, que é a nossa biblioteca JavaScript aí, a mais utilizada do mundo. Aqui abaixo a gente tem, ó, Download Compressed Production 3.4.1. Pega sempre a versão mais atual, tá? Eu vou utilizar diretamente a URL aqui, mas lembra que no seu projeto não é aconselhado você fazer isso. É sempre importante você baixar o seu asset para dentro da pasta do seu projeto para garantir estabilidade, né? Caso esse site caia ou acabe ficando lento, você não está aí à mercê de toda essa CDN estar funcionando no momento do acesso ao seu usuário. Então sempre que você traz essa biblioteca para dentro do seu projeto, fica muito mais seguro. Aqui como é um exemplo, eu não vou baixar para minha máquina, então eu vou só copiar a URL aqui até o .js, tá? Vou voltar aqui e vou jogar dentro do src. Então, nesse momento, eu já vou ter o jQuery funcionando na minha aplicação. Se eu atualizar aqui, obviamente, nada acontece, porque eu só incluí o jQuery. Agora, digamos que lá na minha home,
eu tenho um script. Ou até o seguinte, eu vou fazer isso lá na página de contato, tá? Eu vou ter um script específico. Só que eu preciso colocar esse script no lugar certo, que é abaixo do jQuery. Então eu vou fazer o seguinte, aqui eu vou criar uma seção nova, vou dar um eco nessa seção, scripts. Então eu já deixo uma espera aqui, sempre que eu precisar jogar um script para cá, eu posso jogar. Sempre que eu precisar jogar um sidebar aqui, eu posso jogar. Basta eu fazer a implementação no template que está herdando o meu theme. Legal? Bom, a nossa template agora, ela está pronta. E óbvio que eu posso continuar implementando. É o que eu espero que você faça depois. Eu tenho também o meu home, que já está implementado. Eu vou dar um Command Shift S nesse home e vou salvar ele como error. Legal? Posso fechar a home então. E agora a gente vai implementar o nosso error aqui. Eu vou deletar tudo isso aqui. Vou deixar só a div padrão, e essa div padrão vai ser exatamente a error que já está formatada lá no seu CSS. Aqui eu vou passar um H2, erro. Só vamos olhar aqui no nosso web como que a gente passou ele para cá. Ó. Por enquanto a gente só tem o eco erro, né? A gente nem renderizou essa template ainda. Vamos fazer isso rapidão. Ó. Eu vou pegar aqui esse eco, vou jogar ele para cá. Aqui eu não tenho dados de modelo, porque é erro realmente de navegação. Se eu quiser algum dado de modelo, obviamente eu posso mandar. Mas aqui, na verdade, eu vou ter o erro, então. E a gente vai pegar aqui, ó, data no índice errcode, que é o que está pegando através da rota. Aí aqui acima, ó, erro, mais uma vez, data, vou pegar aqui o nosso errcode. Legal. Site aqui, é isso que a gente precisa. Se eu acessar agora aqui o teste, ó, ele já caiu em um erro. Não existem usuários cadastrados, ainda está errado aqui. Ele está aqui na variável users. Ok. O que acontece é que eu não mudei aqui o template para nossa error, que é quem vai renderizar de fato essa página. Atualizei mais uma vez. Error. Vamos só completar aqui e deixar um pouco melhor ilustrado. Volto mais uma vez na error. Aqui agora, error, que a gente está pegando através da template. Exclamação no final. Atualizei. Erro 404. É o seguinte aqui, ó. Eu vou abrir um parágrafo, Loren 20 tab, já dá aqui só um texto aleatório, né? Até ficou um pouco demais aqui, ó. Vamos pegar até aqui. É mais interessante o nosso exemplo. E aí é o seguinte, aqui acima a gente tem a nossa navegação. Quando der um erro, eu posso tanto exibir um link aqui abaixo, com um voltar, mas eu quero te mostrar como fazer a validação da sidebar, utilizar aquele bloco da nossa template. Então eu vou botar o link aqui em cima. Como que eu faço isso? Ó? Eu vou vir abaixo, PHP, variável v, start, abro, fecho parênteses, sidebar, ponto e vírgula, fecho PHP, inicializei aqui a marcação de um bloco. Eu vou pegar esse mesmo cara aqui abaixo e vou dar um end. Então eu estou finalizando esse bloco. Tudo que eu colocar dentro dessa demarcação tem que ir para uma seção sidebar do nosso theme. E lá no nosso theme a gente está aqui, ó. Existe a seção sidebar? Então eco nela. Caso contrário, eco no menu. Nesse momento, a nossa error tem essa seção. Atualizei, ela está vazia, certo? Vamos aqui nela, href, vou dar um eco aqui na nossa helper URL, em branco, obviamente, title, voltar ao início, e aqui eu vou passar um voltar. Atualizei, está lá o nosso menu. Posso clicar, voltei para home. Vamos agora à nossa contato. Então, nesse momento, a gente já viu como criar o tema, estender esse tema, né, herdar ele para as nossas templates. Dentro das templates, a gente viu como validar os blocos de conteúdo. Eu posso utilizar o insert também para trazer um conteúdo de fora. Dá uma olhadinha na documentação depois, vou deixar como tema. Só que agora a gente vai ver também como fazer a validação do script. A gente vai validar aqui o nosso formulário, tá? Então, mais uma vez, volto aqui no PHP Storm, Command Shift S, vou salvar aqui como contact. Pode ser a de erro mesmo, tá? Então tá aqui, vou deletar tudo, deixar em branco, só botar aqui contato mesmo, com uma exclamação para a gente diferenciar, tá? Posso fechar o error, o index eu mantenho sempre aberto para trabalhar, gosto de ter ele como referência para validar qualquer rota que eu precise, puxar o theme para cá, beleza. O contact então, deixa eu só atualizar aqui, ele ainda está renderizando manual no nosso controlador. Vamos lá no web.php, aqui eu posso pegar esse eco, ó, jogar para cima. A gente não tem dados para poder passar aqui, é apenas um formulário que vai renderizar. Então aqui eu vou botar o title como contato. Sempre vai ser obrigatório a gente ter o title, né? Para poder exibir na aba e tudo mais. Então ele sempre vai ser levado aqui pelo controlador. E a gente tem que trocar aqui o template para contact. Agora sim, tudo pronto. Posso fazer o seguinte, ó, Command N, PHP doc, Command A,
ok, e toda a classe é documentada. Depois você vem aqui e bota os detalhes, obviamente, tá? Fica muito mais organizado, inclusive é um padrão de projeto que a gente tem que seguir. Bom, feito isso, vamos acessar o nosso Contact aqui. Eu vou voltar no navegador, vou atualizar mais uma vez. Tá aí já o template renderizado, o contato, exclamação que a gente botou ali no conteúdo, tá? E agora a gente vai formatar esse cara. Então, div class, vou botar aqui o contact. Vou abrir aqui um H2, fale conosco. Abro também um parágrafo para ilustrar, vou botar um Loren 10 aqui. Vou atualizar lá, tá aí o nosso fale conosco. Abaixo eu vou abrir o nosso form. Ele vai ter aqui um action e um method. Posso até botar um enctype, né? Multipart, form data lá. Fechei o comando, o formulário está aqui. O nosso método vai ser post. E aí, para que eu possa receber esse post, eu tenho que criar uma rota. E a gente viu isso lá no episódio de router. E o action aqui, ó, só para você se situar, ele sempre vai ser o URL. A gente sempre vai utilizar o helper. E aí, manda para a rota que eu quero interpretar, receber esses dados, né? Nesse caso, poderia ser o próprio contact, né? E aí eu teria uma rota post para ele. Legal, aqui dentro eu vou ter o inputs, pode ser um type text, name, ou first name, placeholder, seu nome. Posso fechar aqui. O PHP Storm vai ficar pedindo aqui o label. Não vou passar aqui porque é um exemplo, tá, gente? Mas sempre que a gente vai construir um formulário, os inputs ficam dentro de um label, ou você tem um label para aquele input. Aqui eu vou ter um e-mail. E-mail, então, seu e-mail aqui no placeholder. E aí, por fim, ó, eu vou abrir aqui um text area, name, message. Posso ter aqui novamente o nosso placeholder mensagem, né? E vou jogar um rows 3 aqui também. Vamos atualizar lá, está aqui o nosso formulário. Abaixo eu vou ter um button, enviar mensagem. Atualizei, está lá o nosso botão também. Isso aqui está tudo formatado já no estilo, tá, gente? Por isso que está ficando assim. Bom, com isso, eu quero agora, como eu falei, utilizar o nosso bloco de script. Então eu posso vir aqui, naturalmente, tá? Passar o meu script, vou fechar ele aqui. Eu estou com o jQuery inicializado, então eu vou passar um cifrão function, abriu, fechou chaves, já tenho aqui o meu bloco validado. Eu vou dizer o seguinte, ó, cifrão, vou encapsular o button, que é o nosso botão que já está presente aqui, ponto after, ou seja, depois dele eu vou inserir um outro botão. Então eu posso pegar esse cara aqui, ó, deixa eu botar com aspas simples para ficar melhor. Aqui eu vou ter o limpar. Esse limpar aqui, ó, ele vai ter um type reset. Então, quando eu clicar nele, eu vou fazer a limpeza de qualquer dado que esteja preenchido no nosso formulário. Vou atualizar lá, você percebe que não acontece nada. Eu vou abrir aqui o nosso debugger, tá? Nossa ferramenta de desenvolvimento. Eu vou acessar aqui o nosso console. Você percebe que a gente tem lá, ó, reference error, cifrão is not defined. Ou seja, como eu estou executando essa parada aqui, e lá no nosso tema, o script está abaixo dessa parada, ele está dando erro porque ainda não existe o jQuery no nosso código. Se a gente for olhar aqui, ó, vou abrir o nosso código fonte, você vai ver que o script está aqui dentro do main e o jQuery está aqui abaixo. Show? Como que a gente resolve isso? Olha lá, ó, php v start. A gente criou lá o scripts para poder fazer isso aí, né? Ponto e vírgula, fechei PHP. Lá embaixo, php v end. Então, abri e fechei o bloco que eu sei aonde que eu vou estar inserindo esse script. Volto aqui no meu código fonte, atualizei. Você percebe que a gente tem lá o jQuery e o script já está abaixo do nosso jQuery. Olha só que interessante. E aí, nesse momento, se a gente voltar aqui e atualizar a nossa aplicação, o nosso botão já foi inserido. Vamos lá, ó. Robson Velete, mensagem teste, cliquei em limpar, limpou. Mais uma vez, teste aqui, enviar mensagem. Ops, error 501. Vamos só corrigir isso rapidamente. Vou abrir aqui o nosso error. E aqui eu vou botar erro, né? Aí sim. Ops, erro 501. Porque a rota não foi implementada, né? A gente está utilizando o verbo post. Para que eu possa receber esses dados, eu tenho que criar essa rota. E aí tem que criar um método também. Mas nesse momento aqui, você já tem toda uma estrutura MVC construída, funcionando corretamente, como tem que ser. E você montou isso utilizando 3 componentes e programando muito pouco. Robson, o que dá para fazer com isso? Olha só, cafecontrol.com.br, esse é o projeto final que a gente desenvolve na formação Full Stack PHP Developer, o meu curso de PHP. Se você quiser saber mais, o link está aqui na descrição.
a gente tem um site profissional completo, responsivo, com um blog dinâmico, com um banco de dados, todo abstraído em camada de modelo. A gente tem também nele aqui um entrar, onde eu tenho uma plataforma SaaS, um software como serviço, que é um site multiusuário, onde você trabalha com assinaturas. Então as pessoas podem utilizar aqui, passam um cartão delas e vão assinar para poder controlar contas a receber e pagar. Posso clicar aqui em entrar e está aqui já a minha ferramenta funcionando, né, com todo o controle, óbvio, que é um exemplo. Posso acessar aqui, menu assinatura, onde a gente tem toda a integração de pagamento automatizada, controle de fatura, cobrança recorrente, tudo isso utilizando 100% de tecnologia moderna, PSR, PHP 7 desde a primeira linha de codificação. E aí, por fim, eu ainda tenho aqui o admin, né, que é o painel administrativo dessa aplicação. E aí você tem aí todo o controle da aplicação SaaS. Você pode controlar aí as assinaturas, criar planos, ver quem está assinando. Você tem aí o controle do blog, né, para poder cadastrar novos artigos, editar e tudo mais. Tudo isso responsivo, como você pode ver aqui, a gente está na versão tablet, devido à resolução aqui da tela, mas eu posso, obviamente, aqui reduzir e a gente vai para a versão desktop e tudo mais, tá? Então, todas as versões aí para qualquer dispositivo. Tudo isso você aprende na formação Full Stack. E aí, passando um overview para você, eu vou abrir aqui o projeto na minha máquina e você percebe que eu tenho lá API, que é mais um projeto desenvolvido no curso também. Ele tem o próprio padrão dele. A gente vai ter aqui a pasta Service, que é basicamente os serviços automatizados. A Shared, que são templates utilizados por todo o projeto, então, independente da camada. Tenho aqui também a pasta Storage, que é onde estão as imagens e tudo mais. E aí você vai ter aqui a pasta Vendor. A gente está utilizando vários componentes, né? A gente tem aqui a pasta Themes, como eu falei para vocês. Cada um dos temas aqui separados na sua camada. Então, aqui é a camada de visão. A gente tem ali o tema do administrador, o tema do aplicativo e o tema web. Cada um aí no seu quadrado, bem otimizado para você poder dar a manutenção. E aí dentro da pasta Source a gente tem a app, que é os controladores. Então tem os controladores do admin, tem os controladores da API, tem os controladores aqui do app, do Pay, que são os sistemas de pagamento, web. A gente vai ter aqui o boot com o config, que a gente aprendeu a fazer aqui também na aula, e o helper, que são aquelas funçõezinhas que eu te falei. Depois a gente tem aqui o core, os modelos, né? Toda aplicação tem modelo, cada tabela do banco tem o seu próprio modelo e por aí vai. Então para você ver que a estrutura que você aprendeu a desenvolver hoje no PHP Chips é a mesma estrutura utilizada aí no FSPHP. Claro que lá a gente vai muito mais a fundo e a gente desenvolve diversos recursos, vai do zero ao avançado no curso, né? Mas é o mesmo esqueleto. Então, sim, com o que você aprendeu hoje, dá para você desenvolver sistemas aí de alto porte e entregar para os seus clientes. E assim, a gente concluiu aqui mais um episódio do PHP Chips e eu tenho certeza agora que tu domina o MVC com PHP e que está apto a utilizar ele nos seus projetos. Legal? Espero que tu tenha gostado. Se eu gerei valor para ti aqui, cara, não esquece de dar um joinha, de compartilhar e coloca aqui abaixo nos comentários o que tu achou dessa aula e manda também uma dica para o próximo PHP Chips, porque é através desses comentários que a gente está construindo essa playlist. Show? Mais uma vez, te deixo um forte abraço e eu te vejo na próxima aula.